Então, lá no Antigo Testamento, na Bíblia hebraica, a gente tem 4 termos que são comumente usados para falar do profeta, para falar dessa figura. E são eles: Navi, o primeiro, Roê, o segundo, Rosê, o terceiro, e Ish Elohim, o quarto. Então, Navi, a tradução mais básica dessa palavra seria profeta, né, como a gente conhece. Existem várias possibilidades de origem dessa palavra hebraica, né, a etimologia dela, o estudo de onde ela veio. Alguns dizem, por exemplo, que ela está relacionada com um verbo árabe, nabaá, que significa ou balbuciar, ou você ser um porta-voz de uma outra pessoa. Temos o roê, né, traduzido como vidente ou aquele que vê. Ele está totalmente, esse substantivo, relacionado com o verbo raá, né, que segue o mesmo padrão de consoantes aqui, o resh, o aleph e o re, o mesmo verbo. A gente tem o verbo, o substantivo rosê, que também é traduzido como vidente, tá? Alguns vão distinguir um pouquinho o roê com o rosê, dizendo que o roê, o primeiro, aquele que a gente já viu, possivelmente tenha mais uma conotação não só de visão, sabe, a experiência estática de uma visão, mas sim de ter uma perspectiva diferente das coisas, ver as coisas com outros olhos, e rosé seria mais especificamente a experiência de visão, né, que muitos profetas relatam ter tido. Então, rosé, essa terceira palavra, só mais um parênteses, tem uma palavra muito recorrente no Antigo Testamento, que é a palavra razon, visão. Razon é a mesma raiz aqui de rosé, né, para o vidente, aquele que vê, aquele que tem a visão. E por último, o Ish Elohim, que é traduzido como homem de Deus. Esse é um termo, é uma expressão também bem comum, principalmente ela aparece recorrentemente nas narrativas do profeta Eliseu. Eliseu é chamado várias vezes de Ish Elohim. O que é importante a gente entender aqui? É importante a gente entender que mais do que distinguir, né, ou categorizar os profetas de acordo com essas palavras, o Navi é esse, o Roê é esse, quem é Roê não é Navi, e quem é Rosê não é Ish Elohim, não é essa a intenção ao distinguir as palavras, os termos principais para profeta no Antigo Testamento, mas sim mostrar que, na verdade, apesar de serem palavras diferentes, elas aparecem em vários textos de forma sinônima. Então, olha aqui, por exemplo, coloquei 1 Samuel 9, 6 e 9. Em 1 Samuel 9, 6 e 9, a gente tem no mesmo texto, né, na mesma seção aqui, para a mesma pessoa, para a mesma figura, Navi, Roê e Ish Elohim. Depois, 2 Samuel 24, 11, também para a mesma figura usado Navi e Rosê. 2 Reis 17, 13, também Navi e Rosê. E Isaías 30, 10, Navi e Roê. Então, como eu escrevi aqui, a nossa tendência, né, é enxergar grupos diferentes, mas nem sempre se usa uma única palavra para se referir a algo. Na mentalidade hebraica, a repetição é uma característica comum, né? Então, os paralelos são também modo de expressão. Então, não significa que uma outra palavra é usada que agora ele está querendo dizer uma outra coisa completamente diferente. Não. Mentalidade hebraica é simples, se repete para se deixar mais concreto, para enfatizar mais ainda essa figura. Esse é o profeta. Então, vocês vão ver em todas as aulas sobre os livros proféticos, se vocês fizerem, acessarem aqui no NASP Next, vocês vão ver recorrentemente ou a palavra Roê, Rosê, Ish Elohim, Navi, que são palavras comuns aos livros proféticos.